eu devo andar. Eu aprendi nos filmes pra onde usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. E aí, William? Show de bola, cara. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Ontem passa alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Programa Sábado com Robson de Rosa. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão, e a vida, ela é amar a vida ou é sofrimento. Ela é alegria ou lamento. O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, que é o sopro no tempo, que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, que é o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que a vida é prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e no belo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que seja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. É mais ou menos por aí? A beleza de ser um eterno aprendiz. Aí, está no ar mais um Sábado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Talk Show de Ibitinga e região. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando com convidados especiais. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados e também do pessoal que faz do Sábado a voz do rádio do interior, Ronaldo Camargo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, a você. Sempre um prazer participar do Sábado com convidados ilustres, né? Estamos uma plateia maravilhosa aqui hoje. Foca a plateia depois. Aliás, eu quero combinar com eles. Eu lembro quando temos plateia e torcida, a gente vai fazer o quê? O Ola, né? Exato. Na época da Copa do Mundo. Já combinei com as meninas aí, legal, show de né? bola. Com as crianças, o pessoal, os convidados. Ô, Robson, bacana. Hoje temos muitos assuntos. Pena que o tempo, ele voa. E se a gente não aproveitar o convidado hoje
para falar de vários Temos assuntos. assuntos hoje, hein? Muito bacana. Prazer estar com você, Prazer. ao telespectador e ao ouvinte. Um bom dia, né? Porque o programa está na ternura, na Sabadão, parte da todos manhã. os sábados pela Ternura FM, né? E também pelo Facebook. E fica aí nas redes sociais, YouTube, Instagram e tudo mais, tá bom? Bom, gente, quero agradecer aqui a presença de Edson Maia. Opa! Não é o Edson Maia hoje. O Edson Maia está hoje numa pizzaria. Ah, é, Ronaldo? Que Está chique, trabalhando, cachê de 7 milhões de dólares. Tá certo ele. E aí nós trouxemos Tem o mais- Sidney, que também é Sidney um show. Florencio, é o show de Bitinga, cantor mais conhecido, renomado aqui acho que da história de Bitinga, né, Sidney? Obrigado, campeão aí do Rock Rosa Festival, né? Ney, obrigado, viu? Veio substituindo o Edson Eu que Maia. aí. agradeço, É um prazer recebê-lo aqui. Presença ilustre também. William Marcos, nosso Oi. chefe de cozinha. Aí, William. Tudo bem, Robson? Tranquilo? Maravilha. O que você aprontou para hoje aí, William? Bom, você falou, vai vir um convidado especial, então... Mais que o especial. Então eu fiz um filé mignon com bacon bacana aqui, você entendeu? Um arroz de alho, que já é de praxe do nosso Sim. programa, aquela salada bacana, rústica. E hoje eu fiz aqui um rondelli com Por que molho esse ovo de codorna sensacional. virou praxe aqui, William? O que Porque- está acontecendo? Não, essa salada aqui é uma salada tradicional, cara. Essa salada aqui tem a cara do Salvador. Pensei que era o Ronaldão uma que cara- estava pedindo esse ovo de codorna. Né? Não, aliás, hoje ele tá de Pra jejum, dar uma não vai levantada comer. no astral. A Aí, salada Ó. não é comigo, é o meu convidado. Aliás, o seu convidado Sim. falou que ele é do agronegócio, que ele é da natureza. Estou sabendo já pesquisei. E que ele Pois gosta de carne. Exatamente. E eu adoro Aqui, ó. carne. Né? É Então, o rei do vamos agro, lá, né? vamos lá. Bom, gente, quero agradecer a plateia, os convidados aqui presentes também, que estão do outro lado ali. Depois você dá um close neles ali, viu? E os nossos patrocinadores, né? Mas antes, quero dar um abraço aqui no João Pazian, no Balsanufo aqui presente, no Paulo Silva, enfim, no nosso cameraman o Edgar Souza, o Diego Mádaro, enfim, o William também aqui. Obrigado, viu, William? Da Trazer nossa esse convidado presidente todo da especial. Câmara Municipal de Bitinga, Exatamente, a Daniela Branco. Daniela da rádio, né? Da rádio. Exatamente. Senão Minha você amada já viu. esposa. Enfim, o nosso convidado hoje, gente, é mais do que ilustre. Sem dúvida alguma, é a presença mais significativa e importante que nós recebemos aqui neste 1 ano e pouco de Salvador, né, Ronaldo? Exatamente. Recebemos vários convidados, né? Exatamente. E sempre quando temos uma história, e ele tem uma vida inteira já no meio político, tem uma vida inteira no agronegócio. Eu tive a oportunidade, eu não lembro que ano, mas de entrevistá-lo. Eu não vou falar o nome, quem vai apresentar é você. Beleza, vamos lá. Eu não E vou. junto com ele também, Ah. um vereador que é candidato a deputado estadual, região de Araçatuba, mas a família aqui de Tabatinga, gente da nossa terra também. Enfim, eu estou falando, gente, este homem ele começou sua carreira política com o governador Geraldo Alckmin. Ele foi secretário particular do governador Geraldo Alckmin, depois foi nomeado como secretário do Meio Ambiente também pelo governador Geraldo Alckmin e pelo então nosso presidente Jair Bolsonaro, ministro do Meio Ambiente. Eu estou falando do ministro Ricardo Salles. Ministro, grata satisfação em tê-lo aqui. Repito, é a presença mais ilustre que nós recebemos neste programa, neste 1 ano e meio aí de duração. Bom, olha, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, reencontrar o Ronaldo, com quem eu tive o prazer de conversar na Fena Sucro, em Sertãozinho. Estar aqui com vocês, ver esse trabalho maravilhoso, o cardápio que foi aqui preparado pelo nosso chefe, ouvir o Ney, o Sidney, fazer essa apresentação tão bonita. Um prazer enorme, Robson. Muito Eu obrigado chamo de pelo convite. ministro porque quem assumiu um cargo tão importante desse fica com o título, né, a honraria para o resto da vida. Não, fica, mas acima de tudo os amigos. Veja que os amigos duram mais do que o cargo. Então a felicidade de poder reencontrá-los aqui. Beleza. O senhor veio acompanhado hoje com uma pessoa muito ilustre também, o Lucas Zanata, da região de Araçatuba, mas da sua família aqui de Tabatinga, nossa região aqui. Lucas é pré-candidato a deputado estadual, né? Bom, fala um pouquinho da sua vida, Lucas. Primeiramente, boa tarde, né? Ou bom dia. E eu queria agradecer. Eu estou aqui impressionado aqui com o programa, com a estrutura aqui da rádio e do programa. E agradecer ao William, Robson, Ronaldo. E estou aqui junto com o Ricardo, com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho desse momento, porque o Ricardo, para nós, aqui do interior, foi uma pessoa, e para o Brasil, extremamente importante. Nós temos o agronegócio como uma questão familiar, histórica e econômica. E nós nunca tivemos um ministro do meio ambiente
que foi lá e expôs a verdade para o mundo daquilo que falavam contra nós. Ministro, é por isso que Vossa Senhoria é tão prestigiada pelo agronegócio? Eu gosto muito da turma do agro e eu admiro muito. E eu sempre tive, não por questões eleitorais, nem política, nem nada, mas até convicções pessoais. Embora eu não seja produtor rural, eu tenho uma proximidade muito grande e aprendi muito com o pessoal do agro. Pessoas que falam o que pensam, verdadeiras, que valorizam a família, né? A gente tem no interior do estado de São Paulo, seja do agro ou não, mas o interior e o agro, que é o traço marcante do nosso interior do estado de São Paulo, tem essa concepção bonita da vida e da natureza. Isso é uma coisa que cativa. Eu fui sendo cativado pelo agro e sempre procurei expor aquilo que eu vejo e aquilo que eu penso. Nunca mudei 1 milímetro da minha opinião para agradar ninguém. Minha opinião é essa. É reto, sincero. Gostou, Assim não gostou, vota no PT, não tem problema. Ricardo, eu gostaria de entrar nesse assunto. Eu Vai não lá, vou Ronaldo. falar de agronegócio, não vou falar de natureza, né, da área que você está. Eu vejo que você é muito novo, né? E você tem, assim, uma experiência na fala. Eu me lembro quando eu entrevistei você em Sertãozinho, fala fácil. Quando fala fácil, para quem entrevista é muito bom, porque ajuda você também. Eu observei, né, que a política hoje, né, ela te atrai, né? E eu entro nessa área, né? Por que ela te atrai? Você teve familiares, você teve uma vida política, o porquê da política, por que se envolver com a política? E emendando isso, que é a segunda, ministro. O que é ser ministro no Brasil? Ronaldo, eu e um grupo de amigos, em 2006, portanto, há 16 anos atrás, Robson, nós entendíamos que faltava na representação política brasileira uma linha de pensamento com valores conservadores, com uma visão liberal da economia, uma visão eminentemente de direita. O Brasil, depois que saiu do regime militar, teve um trabalho que a esquerda fez de demonizar esses termos. Demonizou a palavra conservador, então ninguém queria se dizer conservador, demonizou a palavra direita, demonizou liberal, como demonizou várias outras coisas. E nós entendíamos que essa era uma parcela significativa da sociedade brasileira que não se via representada por aquelas ideias, aqueles valores. E nós fundamos, em 2006, o Movimento Em Direita Brasil. E a partir do movimento... O ministro fundou, né? Eu e mais 4 amigos. Sim. Que completou 15 anos no ano passado. Então, muito antes de existir, Vem Pra Rua, MBL, nas ruas e tudo isso, nós fundamos, há 16 anos atrás, um movimento que era de pessoas com essa linha de pensamento, para participar da vida pública. Porque muitas pessoas fazem movimentos cívicos, etc., mas não, em política eu não me meto, como se fosse uma coisa. Aliás, o Lucas disse hoje, na fala dele, nós tivemos num outro evento, que nós não temos que ter vergonha de dizer, olha, eu sou político, gosto de política, porque a política, como você colocou bem, é algo meritório, é importante, é fundamental para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Está aqui a Daniela, presidente da Câmara dos Vereadores, né? Você sabe bem que sem política nada é feito, e a política tem que ser feita olhando para frente, de cabeça erguida, dizendo é uma atividade fundamental. O Endireita Brasil, quando foi fundado por nós, com todos os formalismos, não é que nem o MST, que não tem personalidade jurídica, que não tem representante legal, não. O Endireita Brasil é um troço sério. E lá tem uma frase que permeou a fundação do Endireita Brasil, que é uma frase do Platão, cada um traduz de um jeito, mas o fato é, quando os bons se recusam a tomar parte do governo, o castigo é ser governado pelos maus. Então, essa é a nossa lógica, por isso que eu fui participar da política. Ser ministro foi uma consequência, na verdade, desses, agora 16, mas na época que eu virei ministro, 3 anos atrás, 13 anos, 12 anos de história, na luta coerente, persistente e não necessariamente popular, no sentido de ir de acordo com a maioria das pessoas eventualmente pensavam no passado. Nós tínhamos essas visões, e eu defendi isso quando fui secretário aqui em São Paulo, de Meio Ambiente, e o presidente Bolsonaro me chamou dizendo, você é o único aí que entende as minhas preocupações, que vai saber conciliar o agro com o meio ambiente e tal, vai ser você. Agora, é uma bucha danada você administrar
um ministério que tem repercussão mundial, Mundial, né? tendo Os olhos do mundo grande voltados. parte da imprensa brasileira contra, a esquerda toda contra, uma parte da classe artística contra e uma série de picaretas que mamavam na área ambiental, ganhavam muito dinheiro na área ambiental e nós fomos lá e fechamos a torneira. Então você tem toda essa turma contra, né? Dentro do Brasil e fora. Ô, ministro, como é que o senhor chegou até o Bolsonaro? E outra, o Endireita Brasil ainda existe? O Endireita Brasil existe. Completou 15 anos no ano passado. Está ativo ainda. Esse ano segue ativo. Claro que essas coisas no terceiro setor, etc., você tem momentos de maior engajamento, momentos de menos engajamento. No impeachment da Dilma, por exemplo, nós estávamos em todos. Nós é que levamos para Paulista, pela primeira vez, aquela jaula do Lula vestido de presidiário, tinha uma pessoa legal, lá. Lembro disso. Aquilo foi um sucesso danado. Na manifestação seguinte, nós levamos o pedalinho. Compramos um pedalinho igual aquele do sítio do Lula, que ele disse que não era dele e que os nomes dos netos estavam no pedalinho só por coincidência, e a toalha do banheiro tinha as iniciais dele e da dona Marisa. Claro que isso era só coincidência. Ele foi visitar uma vez o Bitar e tudo isso estava no nome dele, né? Não era o dono do sítio, lógico. E não era dono do sítio. Mas o Endireita Brasil foi isso, né? E continua firme, seguindo a sua linha de atuação. E eu, por outro lado, tenho essa minha visão, que é a que eu sempre defendi e continuo defendendo com muita tranquilidade. Como é que o senhor reagiria hoje se levasse para a avenida um jet ski com o Bolsonaro? Ele ia montar no jet ski e ia chamar todo mundo para participar com ele, né? Quer dizer, ele ia adorar. Eu acho que o jet ski do Bolsonaro é um símbolo de como ele é uma pessoa humilde, acessível a todos, né? Ele, ao contrário do Lula, que tem cada vez mais se isolado da população, o Bolsonaro vai ao encontro das pessoas, abraça, conversa, afasta todo tipo de restrição e deixa as pessoas se aproximarem dele. Ontem, quer dizer, na verdade, nessa semana, né, porque o programa vai ao ar na outra semana, nesta semana que nós estamos agora, uma semana antes do evento, do nosso programa aqui, o Lula foi a Sumaré e teve que ser escoltado por pessoas de metralhador e fuzil na mão. Quer dizer, ele que saiu na revista Time como o maior líder popular do Brasil, não consegue andar em Sumaré sem botar segurança de metralhador e fuzil. Ele não é popular coisa nenhuma. A turma sabe que ele é um ladrão, que comandou o maior escândalo de corrupção da história do planeta e, né, efetivamente, sabe o que eles querem fazer com essa história de voltar à cena do crime, como disse o meu ex-chefe Geraldo Alckmin. Beleza. E como é que você vê o Geraldo Alckmin hoje junto com o Lula? Para mim é uma tristeza muito grande, uma decepção enorme, em que pese eu goste do Geraldo como pessoa, ele é um ser humano correto. Você tem amizade com ele ainda? Eu tenho contato com ele esporádico, faz muito tempo que eu não o vejo, mas ele é uma pessoa decente, um pai de família decente, um avô, enfim, uma pessoa que, como ser humano, merece todo o nosso respeito. Pela decisão tomada agora de ser vice do Lula, absolutamente incoerente, né, que contradiz toda a sua história, e o próprio Geraldo Alckmin sempre pensou e disse isso, que o Lula era ladrão. Essa é a opinião do Geraldo sobre o Lula. O Geraldo sabe que o Lula é ladrão. Ele sempre afirmou isso e sempre teve esta posição. Aliás, o vídeo que circula na internet, dizendo da própria palavra, a própria boca do Geraldo Alckmin, Lula quer voltar à cena do crime. Isso é palavra de Geraldo Alckmin na eleição de 2018. Quer dizer, portanto, é uma incoerência sem tamanho. É uma pena, realmente. Ô Lucas, você como vereador também é do lado conservador, né? Estava vendo aqui, você é contra a construção de banheiros multigêneros, né? Enfim, contra várias posições, principalmente com ideologia de gênero, coisa e tal. Por que você se tornou um conservador ou sempre foi um conservador? Então, você sabe que eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ele falou assim, nós nos tornamos conservador depois de 2013. Eu falei, não, você está errado. Eu sempre fui conservador. Na verdade, que nós nos entendemos politicamente, agora que o Brasil está despertando para a política conservadora, criando uma característica, né, e valores conservadores na política, também na área econômica, mas esse sentimento de valor da família, de respeito e de que é possível que esses valores adentrem o processo político, isso é o desejo da população brasileira como um todo. Então, quando nós estamos falando de um banheiro multigênero, que seria o quê? Um banheiro que poderia ser usado por homens ou por mulheres. Isso é uma invasão de privacidade
que é clara para qualquer cidadão. Ela não precisa estudar conservadorismo para saber. Lógico, no meu caso, eu começo agora a me dedicar à leitura e entender, me aprofundar o conhecimento político. Sim. Mas esses valores são inerentes à nossa sociedade. Nós temos uma tradição cristã, mesmo para aqueles que não frequentam igrejas, mas nós temos uma moral que já está estabelecida. E ela tem valores que devem ser... E essa é a ideia do conservadorismo. O conservador não é alguém fechado àquilo que vem de novo. Porém, ele respeita porque ele entende que a sociedade faz parte daqueles que morreram, daqueles que estão vivos, pensando naqueles que virão. Então, eu não tenho dúvida, eu sempre fui um conservador. Agora eu sou um conservador com conteúdo político. Mas eu acho que isso não é uma peculiaridade minha. Eu acho que isso é uma realidade da maioria maciça da população. O Lucas Zanato, você está no segundo mandato como vereador em Araçatuba, agora vai para deputado estadual fazendo dobradinha com o ministro Ricardo Salles, que é pré-candidato a deputado federal. Como é que, através desse conservadorismo, como é que o público homossexual, por exemplo, ou de vários gêneros, os diferentes, né, como são chamados, vê a sua postura em Araçatuba? Olha, tem a militância, eu acho que tem dois casos. Tem a militância política, que é uma questão ideológica partidária. Não é uma questão de respeito. Tanto que quando eu fiz a minha manifestação sobre o assunto, eu falei, olha, existe um problema para o transexual, mas não é impondo uma outra postura aos conservadores, ao heterossexual, que nós vamos criar uma pacificação ou um respeito mútuo. Então eu tenho amigos que são gays, que são meus eleitores, são pessoas decentes, concordam comigo, são contra a erotização precoce para crianças, porque entende que não é um assunto de criança. Então, para mim é muito tranquilo, porque eu tenho amigos gays que são conservadores, porque entendem que o assunto não pode... meu maior desafio e aquilo que eu mais luto é contra a campanha de erotização para crianças, seja hétero ou homossexual. Então, através até desses próprios amigos, está claro que isso é pacífico. O pudor, os valores, o respeito, ele não é uma coisa de hétero ou de homossexual. Pelo Sim. contrário. Uma coisa de ser humano, né? Ser humano. Então, quando você vê essa debate, você está lidando com um grupo pequeno que não responde à maioria, porém tem uma pauta ideológica política, tem outros interesses, não um interesse real de convivência e de respeito entre toda a diferença e pluralidade que nós temos. O Brasil é plural. Então eu vejo com muita tranquilidade porque eu tenho eleitores homossexuais. Legal. E o ministro, como é que o ministro enxerga esse lado de erotização, de multigêneros, enfim? Eu acho que é importante fazer distinções, né? Uma coisa é você respeitar a escolha de cada um. Cada um tem o direito de escolher, ter a vida, ter o comportamento, enfim, ter uma escolha, opção sexual, etc., que quiser. Agora, impor decisões, né? Impor a sua vontade, impor padrões a terceiros, já é muito diferente. Quando se trata de criança, então, pior ainda. Pior Exatamente. ainda. Porque a criança, ela é muito mais frágil, ela está tendo as suas visões, os seus conceitos, os seus princípios, etc., construídos ao longo da sua juventude. Então, muitas vezes, quando você impõe à criança uma determinada visão ou ideia, ou a visão, inclusive, que foi muito discutida nos últimos tempos, dizendo, não, já tem que treinar ele para conviver. Conviver significa respeitar os outros. Respeitar os outros em todas as situações. Você respeita aquele que tem uma visão, do ponto de vista de sexualidade diferente, você respeita a pessoa que é de outra raça, a pessoa que é de outra região do Brasil, não importa. Esta é uma questão de respeito. O respeito não encontra, nesses aspectos, uma barreira. Se você ensinar a criança a ser respeitosa com outro ser humano, com os animais, com a natureza, ela será respeitosa. Você não precisa incutir uma ideologia na cabeça dela para que ela passe a ter respeito. Essa é uma questão fundamental. Ricardo, eu observei muito, você falou do Bolsonaro, né, presidente, o nosso presidente, a imprensa, e eu estou no meio da imprensa, o Robson, a Daniela. Eu também, hoje em dia. Você também. Fala, Jovem Pan, né? E faz um trabalho maravilhoso. E a gente tem observado, né? Você disse que ele é popular, que ele é humilde, a gente tem observado isso. Como foi trabalhar com ele? Você tinha já contato? Você foi nomeado quando ele te chamou?
Foi por aproximação política, porque você sabe, quando vocês estão na política, o Lucas está, você vai me entender onde eu quero chegar. Quando você vai para uma eleição, você precisa contar com o apoio de vários setores, o empresariado, a agronegócio, outros políticos fortes. Você citou o nome do Geraldo Alckmin, concordo plenamente com você. Eu acho que ele se queimou, porque, para mim, ele era uma referência. E eu te pergunto, como que é conviver com o Bolsonaro? Ele é tudo aquilo que a imprensa fala, que ele é albozo, que ele é arrogante, que ele não aceita a opinião. Preconceituoso. Preconceituoso. O que você pode dizer para a gente agora, né? Vamos fazer um pouco de polêmica aqui. E quero te perguntar outra coisa. Ricardo ou ministro, que você gosta que chama? Ricardo, ministro, Salles, como você quiser. Meu amigo, tá tudo bem. Tá em casa. O Bolsonaro é do cacete. O Bolsonaro é muito Gostei desse posicionamento. O Bolsonaro é do cacete mesmo. Ele é um cara simpático, divertido, espontâneo, verdadeiro. A gente sempre criticou políticos durante muitos anos, dizendo que político só fala o que os outros querem ouvir, político é tudo vaselina, político fica em cima do muro, principalmente a tucanada, né? Os políticos é isso, isso, isso. Bolsonaro não. Bolsonaro é ele. O Bolsonaro presidente dentro da sala da presidência da República é o mesmo Bolsonaro que está lá no jet ski, que está na Paulista, que encontra com você de manhã cedo, de tarde ou de noite. Com defeitos ou qualidades, com vantagens ou desvantagens, com características, sejam elas quais forem, ele é ele. E ele trata todo mundo muito bem. Essa história de dizer Bolsonaro é homofóbico, mentira, ele é zero homofóbico, zero. Ditador. Ele não é ditador, ele é um cara linha dura, ele é militar, então ele tem esse jeito, mas ele não é ditador, coisa nenhuma. Ele não fez um ato sequer antidemocrático no Brasil desde que começou a presidência dele. Dizem que ele quer dar o golpe, que não sei mais o quê. Não fez nada. Ao contrário, a imprensa desce o cacete nele, ele não faz nada contra a imprensa. Nunca ameaçou restringir redes sociais, colocar cabresto na imprensa, ao contrário do Lula. Esse sim, quer impor no Brasil o sistema cubano, que é controlar a imprensa, controlar a opinião, fazer isso, fazer aquilo. Bolsonaro não. Bolsonaro é gente boa, fala o que pensa, tira sarro, faz piada, abraça, briga com você agora, passa 5 minutos, está te dando um abraço. Entendeu? Ele ia chegar aqui para você e falar, ô, Robson, esse paletó aí, é o jeito dele, pô. Você sabe que nós recebemos aqui, passamos uma tarde com o irmão do Bolsonaro. O Renatão? Renatão. Ratão. E, na verdade, ele é uma pessoa simples demais a conta. A voz é parecida com a do Bolsonaro, o jeito de falar, fisicamente né? Caipirão. Gente boa demais agora. Você viu que o Salles quis imitá-lo, né? Exatamente. Você viu. Adoro. Né? Ele é gente boa demais. Ô Robson, temos vários assuntos, mas se a gente não falar dos nossos parceiros, você Vamos não vai falar, pagar então. as contas do programa. Exatamente. Opa, A gente precisa como é que fazer. vai pagar o cachê do Sidney, Não do tem, William Marcos aqui? né? Não tem Ó, jeito, se né? o Maia está ganhando $7 mil hoje, o Sidney deve estar ganhando 12 mil ou Com mais. certeza. O William, mais de 20 Chefe mil de cozinha dólares. internacional. Não é verdade? Exatamente. Então vamos falar de quem E o Ronaldão, quanto ganha aqui. nessa história? Hã? O Ronaldão, quanto ganha nessa história? Eu? É. 52 milhões. Opa, que bom. De saúde, de amizade. E olha, bota amizade entre a gente. Muito gostoso receber essas pessoas. Mas mais gostoso ainda, quando você fala, sabe do quê? De animais. A gente fala de animais, eu nem lembro do quê? Eu lembro do gatinho, que a Daniela adora, do cachorrinho. A Daniela não tem cachorro, ela tem 25 e poderia ter mais 50. Em casa só tem 6. Exatamente. E o que você lembra? Você precisa de veterinário, cara. Se você não tiver um veterinário, uma pessoa que cuida com carinho, você vai deixar lá o pessoal... Aliás, Ronaldo, o melhor melhor amigo de casa, né, e dos meus cães é a Prontovete. Claro, Prontovete. Doutor Leandro. Doutor Leandro é maravilhoso. Referência. Ele começou ali com uma casinha pequena, já ampliou de novo. Já virou hospital, pronto-socorro. 24 horas. E agora hotel também. Né? Agora hotel também. Agora hotelzinho. E eu disse, ele vai comprar o quarteirão inteiro ali da avenida, né? Porque ele é competente. Então, realiza todos os exames, imagem de sangue necessários. Olha, é uma clínica completa. Posso passar o telefone dele aqui? Lógico. 334261, aliás, 6211, 24 horas o seu plantão. Vou falar de novo. 33426221. Onde você ouviu o 11 é invertido, é 21, tá? Não é 11. Então é 33426221. 24 horas atendendo, viu? Oi? 24 horas atendendo, Sim, todos os dias da semana e o ano todo. E tem zap. Pode falar. Você vai lembrar? Eu vou. 97332615. Vamos lá?
97332615. Fala o nome da clínica. Prontovet, clínica veterinária, agora hospital e hotelaria de cães, de pets, enfim. Bacana. Tá? Atendimento especial para os gatinhos também. Também, as gatinhas. Beleza, um abraço ao Leandro aí. Eu quero falar também de Casa Mais Móveis. Essa é Casa lindíssima. Mais Móveis é lindíssima, tudo em decoração, para renovar o ambiente, o seu lar, a sua área de lazer, o seu rancho. Quer mudar tudo? Quer dar aquele visual novo? Casa Mais Móveis. É bonito ou não é, Ronaldo? Ótima. Sensacional. Fica na Vontade. Avenida Jornalista Roque de Rosa, aqui no Centenário. Vai lá, olha, negócio fácil de se fazer, atendimento de primeira. O pessoal leva o seu móvel, o móvel que você deseja ter na tua casa, até a sua residência, coloca, instala, vê se você gostou. Se não gostou, sem problema nenhum, Ronaldo. Eles devolvem, trazem outros, enfim. Casa Mais Móveis, na Avenida Jornalista Roque de Rosa, também é um dos patrocinadores. Nosso carinho todo especial ao Luciano e ao Marcelo, a família Suprimatic, que a Casa Mais faz parte, né, Ronaldo? Uma rede Olha, de lojas. Nós aí. não podemos levar as mulheres, viu, nessa loja. A minha mulher nem passa perto. Quando eu levo a minha mulher, a coisa vira tudo de ponta cabeça. Porque é muito bonito, é fantástico. Olha, Ibitinga merece o melhor. Então, Casa Mais, com certeza. Tá bom? Ô, Ney, vamos tocar uma música aí? Vamos lá. O ministro tem alguma preferência? Gosta do quê, ministro? Eu gosto de tudo. Você pode Fala um escolher o que gênero você aí. quiser. Mas, ó, escolhe uma música sertaneja. Sertaneja? Pronto, aí. Vamos lá. Aí, Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou contando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Num dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Obrigado, Sidney. Show de bola. Pessoal, aguenta um pouquinho só, nós vamos para os nossos comerciais e voltamos daqui a pouquinho com mais assuntos importantíssimos. Hoje recebendo o pré-candidato a deputado estadual Lucas Zanata e o ministro pré-candidato a deputado federal por São Paulo pelo PL,
Ricardo Salles. Para você que procura requinte, bom gosto e o máximo de conforto para o seu lar, convidamos você a conhecer a Casa Mais Móveis. Estofados da mais alta qualidade, produtos para decoração, painéis, salas de jantar, camas box e muito mais. Quer renovar a sua casa com móveis exclusivos, confortáveis e com garantia? O lugar certo é Casa Mais Móveis. Avenida Jornalista Roque de Rosa, 793, Jardim Centenário, em Ibitinga. Clínica Veterinária Prontovet, Dr. Leandro César Souza. Mais salas de atendimento e internações, sala de consulta exclusiva só para gatos, exames, UTI e pós-operatório. Realiza todos os exames de imagem e de sangue necessários na própria clínica, reduzindo o tempo de diagnóstico e o período de recuperação do seu pet. Clínica Veterinária Prontovet, a mais completa clínica veterinária da região. Perimetral 5.363, acima do trevo do CBI. Fone 3342-6221. Plantão 24 horas. 9733-2615. Ultragás Drive-Thru, revendedor exclusivo Ultragás. Água mineral de várias marcas, bebidas em geral, acessórios para bebedouros, parcela seu gás em 2 vezes no cartão e tem a entrega mais rápida da cidade. Ultragás Drive-Thru, especialista no que faz. Ligou, pediu, chegou. Disque entregas 3341-7008 ou pelo zap 99750-6432. Ultragás Drive-Thru, Doutor Teixeira 548 Centro. Gilson Car, compra e venda de veículos seminovos multimarcas com os melhores preços e condições da região. Veículos seminovos com total procedência e garantia que só uma empresa séria pode te proporcionar. Visite o showroom e confira o estoque de seminovos para você realizar o seu sonho de ter um carro novo. Gilson Car, esse veio para ficar. Showroom na Ivanil Francisquini 5055 no São José. Fone 3341-6974. William Marcos, o que você preparou pra gente aí? Fala aí, William. Rapaz, tem... Nosso convidado é do agro. Você viu, é do agro. Os dois, né? Os dois convidados. Aí você falou daquela salada, então, tá explicado. Pronto, já deu uma explicação legal pra você. Tem 2 tipos de folha, tem um palmito bacana, né? Palmito da nossa região, aqui, né? Sim. E aqui eu fiz um medalhão de filé mignon com bacon. Tem um arroz diário, que já é tradicional do programa, junto com a salada. E tem essa massa bacana, um arrozinho para acompanhar aí esse prato bem legal. Legal. Você, senhora com mais de 60 anos, quer aprender a cozinhar? Muito obrigado pela William Marcos ensina a senhora em casa. Passe seu zap, William Marcos. Eu não vou passar. Aulas gratuitas. Vai. 98140-9465, pode chamar, a gente faz 98140? 9465. 9465. O pessoal pode fazer reunião, a gente faz comida japonesa, o tipo de comida que quiser, a gente tá lá. Beleza. Ricardo Salles, conversando com meu amigo, o Paulo Silva ali, bolsonarista roxo de carteirinha, acho que é o maior de Bitinga, né, Paulo? Enfim, a gente estava estimando que o senhor deve fazer 500 mil de votos, né, impulsionado pelo agronegócio, pelos apoios. Quem fará mais votos dessa eleição para deputado federal? Ricardo Salles, Eduardo Bolsonaro, Moro, que deve ser candidato a deputado também, né? Enfim, ou tem alguma outra referência? Ou a própria Janaína? Não, o Moro não é candidato a deputado, né? Não é? Acho que não. Ele vai fazer o que da vida? Acho que ele vai voltar para os Estados Unidos, não sei. Talvez seja candidato a senador, não sei. Mas deputado acho que ele não é, não. O Eduardo vai fazer muito voto. O Eduardo é um cara muito legal. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Acho que ele continua no ápice ainda. Eu acho que ele vai fazer uma grande votação, porque primeiro é um cara muito bacana. O Eduardo, como pessoa, é um cara excelente. Como político, ele é habilidoso. Claro, ele é polêmico, como Sim. o presidente também é. Mas é polêmico porque é verdadeiro. Mas é um cara muito legal. E eu torço para que o Eduardo continue sendo um deputado muito bem votado, continue sendo um deputado que defende as ideias que ele defende, que se posiciona como ele se posiciona. Ele é um menino de ouro, um rapaz muito legal, Eduardo. Legal. E o deputado também deve ter uma votação expressiva. O Eduardo vai. Deputado não, desculpa, o ministro. Eu não sei se eu vou ter expressivo. Acho que vou ter uns votinhos, se Deus quiser, reconhecendo o trabalho que a gente fez e faz, enfim, como alguém dessa visão de direita, conservadora, pró-trabalho. Mas isso é consequência, como eu já disse, de uma série de coisas que se acumulam no tempo.
Tem muito boa gente na política, eu acho que, como eu continuo dizendo aqui, o meu incentivo para que as pessoas participem, como o Lucas, que é um vereador em Araçatuba de 2º mandato, ainda assim jovem, 40 anos, e que, quando eu disse que pensava em ser pré-candidato a deputado federal, o pessoal lá de Araçatuba falou, olha, você tem que dobrar com o Lucas Zanata. Sim. Esse menino é bom, esse menino é em ordem, representa as pessoas de bem ali da região e tal, e eu tive a grata satisfação de conhecê-lo. Portanto, essa é a minha visão de sempre, desde sempre. Gente boa vai para a política, ao contrário do que muitas vezes diz o senso comum, que as pessoas boas não devem ir para a política. Está aí a Daniela, que é um grande exemplo, gente boa na política. Ô Lucas, e qual que é a sua expectativa de votos? Já que Araçatuba também é a grande referência do agronegócio no estado de São Paulo, né? A terra dos bois. Sim, a terra do boi gordo, terra da cana. Né? Nós estamos pensando, Araçatuba tem a região toda aqui, no interior, ela tem uma questão de representatividade, um conflito de representatividade. Sim. A região administrativa de Araçatuba, os 43 municípios... 43? Ela não tem representatividade política. Tem um deputado de Birigui, mas ele não é conservador. E isso tem sim, gerado um sentimento na cidade, na região, de falta de representatividade. Isso cria um impacto político e econômico muito grande. Então, o que nós pensamos desde o início? Por certo, Bolsonaro é a maior referência eleitoral desse ano. Isso não tenha dúvida. E nós pensávamos que seria possível, com todas as dificuldades, que vai ser uma eleição muito aguerrida, que houvesse um projeto junto com o Bolsonaro, não um projeto de bolsonaristas. Qual é a diferença? Eu me lembro da campanha municipal, que até pelo mote, muitos eram bolsonaristas, muitos eram direitistas, mas depois até ganharam e não mantiveram esse comportamento ou essa fala. E eu deixei bem claro para o grupo, nós temos que ser um projeto com o Bolsonaro. E aí, em outubro, eu tive a grata satisfação de ser convidado, através de amigos em comuns com o Ricardo, de sair. E, para mim, o Ricardo se torna uma referência desse projeto, porque é uma pessoa ligada ao governo, conhecida pela já experimentada na política nacional. Então, nós temos uma expectativa muito grande. Nós estamos desbravando uma história, para falar a verdade, em Araçatuba e na região toda aqui no interior, porque vai ser um primeiro projeto vinculado ao governo federal, a proposta do governador Tarcísio, com o Ricardo Salles, junto conosco. É a primeira vez que sai um candidato com esse apoio, com essa marca, com esse carimbo. Então, acredito que nós temos aí uma campanha extremamente viável. Né? Lutamos por ter o maior número de votos possível. Seria bacana poder contabilizar ou prever. E o PL deve levar uma grande bancada, né, Ricardo Salles? Eu acho que esses sim. Candidatos fortes o aí. O PL já tinha um grupo de deputados estaduais e federais bastante representativo. O PL acolheu o presidente Bolsonaro, os bolsonaristas, os conservadores, e com isso agrega, né, uma visão importante, uma representação, uma fatia da sociedade brasileira que é importante, é relevante. E que, nos anos anteriores, não vinham encontrando uma forma de sentir-se representados. Não que não tenha havido bons políticos. Há muito bons políticos. Aliás, essa é uma visão de quem conhece política, pode dizer. É uma generalização equivocada você dizer político não presta, não tinha ninguém que prestava. Né? Isso é coisa do Lula, dizer nunca antes na história desse país. Mentira. Tem gente boa, sim. Tinha gente boa, continua tendo gente boa. Infelizmente, antes do presidente Bolsonaro, as pessoas boas estavam mais, de certa forma, acuadas. Essa é a palavra. As pessoas boas estavam acuadas, estavam mais retiradas, porque o mal prevalecia, né? As más ideias, as más condutas, etc. O presidente Bolsonaro deu espaço para que as boas ideias, as boas condutas, as virtudes florescessem ou, pelo menos, não tivessem que ficar disfarçando, né, como acontecia antigamente na política. Então, e o PL teve a visão, a clarividência, teve essa postura de abrir espaço para o presidente, para os seus apoiadores, e com isso nós somos muito gratos ao partido, e eu tenho orgulho de poder dizer que me filiei, e o Lucas também, a um partido que vai defender princípios e valores compatíveis com a nossa visão. E, coincidentemente,
tem o liberal, que é uma visão econômica que eu acredito e sempre defendi, tem o liberal no nome. Então é uma coisa muito interessante. Salles, eu quero só fazer um questionamento. Quando se fala, né, de política, você falou, e eu sempre falo nas minhas entrevistas, nas entrelinhas, que o político, né, ele tem o bom e tem o mal. Não podemos negar. Tem o cara que é ruim, mas não podemos generalizar. Não são todos. Você acabou de dizer agora isso. A política, se você não tiver apoio, a gente está vendo, né? Entra um, sai o outro. Se não tiver apoio, porque eu vejo que o Bolsonaro tem ideias, quer mudar algumas coisas. E às vezes tem que recuar porque não tem o apoio das bancadas. Como que você vê isso? Por que que tem toda essa insistência, aqueles negativistas que vão lá, que acabam, né, fazendo o toma lá da cá, que ainda existe, você sabe disso? Como que você vê essa situação? Ronaldo, existe e vai continuar existindo, porque nós temos um sistema de representação política no Brasil equivocado, mal construído, né? A própria Constituição de 88, eu reputo uma péssima Constituição. E ela foi desenhada com uma lógica parlamentarista, mas no final ela foi uma Constituição presidencialista. Então, até nisso, nós temos contradições. O sistema representativo é ruim, você tem 35 ou 34 partidos, quer dizer, que país do mundo funciona com 34 partidos, todos eles enfiando a faca no pescoço Muitos de aluguel, né? Legenda de aluguel, gente que se elege para chantagear o governo. Quer dizer, você vai apresentar um projeto de lei, uma mudança importante para a sociedade, e muitos fazem isso, o seu toma lá da cá, balcão de negócio. Todos, claro que não. Há um percentual de gente boa em vários partidos. Também, essa é uma coisa que o amadurecimento político nos permite identificar, que há gente boa e gente ruim em todo lugar. Como tem em todos os condomínios, tem em todos os bairros, tem nas escolas, tem em famílias, enfim, gente boa e gente ruim tem em todo lugar. Ricardo, tem gente boa no PT? Tem. Parlamentar? Tem sim. Cita um pra gente aí. Não, tem gente boa sim. Eu vou citar um, por exemplo, um senador que na época do óleo teve aquele vazamento de óleo, aquele derramamento criminoso de óleo no Nordeste. Nós tivemos... Descobriram a causa daquilo? Sim, foi um navio de bandeira grega chamado Bubulina. Ele abasteceu na Venezuela, de um jeito assim, meio mandrake, e soltou, fez uma limpeza de porão a não sei quantos quilômetros da distância da costa brasileira e se mandou. E é interessante que todo porto onde a Interpol tem jurisdição, ele não entra porque ele não quer ser vistoriado, não quer ser inspecionado, né, periciado. Sim. Então, a gente sabe que foi esse grupo, mas precisa ter um processo internacional, porque em águas internacionais, para poder provar isso. Mas, enfim, você me perguntou o negócio do PT. Sim. O senador Jean Paul Prats é um senador do PT, de Sergipe, se eu não estou enganado, e é uma pessoa correta, é um cara decente. E tem outras pessoas, mas o fato dele ter uma visão de mundo diferente da nossa não o torna uma pessoa mau caráter, despreparada. Sim, e tal. Tem ideologias diferentes. Agora, obviamente, nós podemos divergir ideologicamente, filosoficamente, em praticamente todos os assuntos. Mas isso não faz dele uma pessoa ruim. O senador Alessandro Vieira, que agora acho que foi para o PSDB, lá de Sergipe, esse sim, de Sergipe, com certeza, o Jean Paul, acho que é Rio Grande do Norte. O Alessandro Vieira é uma pessoa decente. É oposição, é firme, mas é um delegado, um cara firme, duro, mas é um cara correto. Tenho divergências ideológicas com ele sobre certos assuntos, mas admiro a maneira respeitosa, coerente, com conteúdo que ele defende os argumentos dele. Como é que um advogado formado pelo Mackenzie, pós-graduação, na Universidade de Coimbra, Lisboa, e também na FGV, Fundação Getúlio Vargas, se tornou uma referência do agronegócio como advogado? E outra, como é que o advogado, que teoricamente teria o dever de defender todas as causas, se tornou um conservador? Olha, como disse o Lucas, eu sempre fui conservador. A visão conservadora, ela pode ser construída, e é natural que possa ser assim, mas ela também pode ser, como é o meu caso, inerente à sua personalidade. Eu sempre fui um conservador, mesmo antes de ser advogado e mesmo antes de ser político, né? A visão conservadora diz respeito às minhas crenças, que sempre foram, de certa forma, iguais, embora sempre você deva melhorar, né? Aprender e melhorar, aprimorar o conhecimento, mas o norte, né? A visão
a direção pela qual eu enxergo as coisas sempre foi mais ou menos a mesma. Eu sou um advogado, como você citou, atuei na advocacia fora de qualquer discussão política e, de repente, me aproximei do agro através da sociedade rural brasileira. Inclusive, está aqui conosco hoje, aqui no grupo aqui do programa, a pessoa que fez o convite para que eu fosse para esse grupo. Pode falar o nome dele aí? Pode. O Eduardo Soares de Camargo, conhecido como Dadão. Seja bem-vindo, Dadão. E o Dadão que me fez... Dadão. Eduardo, Dadão. Campeão de polo. Mas o Dadão, que me convidou para ir lá para o grupo jurídico da Rural, isso há 20 anos atrás. E, inclusive, lá na Rural, que tem gente muito boa lá, aliás, como todo lugar que eu já disse aqui, tem gente boa, tem gente ruim também. Mas tem gente muito boa. Uma delas é o pai de uma outra pessoa que está aqui conosco, pai da Lilica, lá de Araçatuba, que é o Dr. Flávio Teles de Menezes, um grande ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, teve forte atuação durante a Constituição de 1988 para defender o produtor rural. O produtor rural não foi mais vilipendiado na Constituição de 88 graças às gestões do Dr. Flávio Teles de Menezes. Então, eu aprendi a gostar do agro e conviver com as pessoas do agro lá na Rural. Em que pese eu não seja produtor rural, mas eu gosto da maneira que as coisas são discutidas, defendidas, como a maneira de viver, o contato com a natureza, o respeito com a natureza, o verdadeiro respeito com a natureza, Robson. Porque muitos dos que falam, Ronaldo, de defesa da natureza, do meio ambiente, né, a turminha lá do patinete elétrico da Faria Lima, que põe o sapatênis e vai comendo manioca lá para ficar falando de meio ambiente, essa turma não entende nada de meio ambiente. Nada. Né? Quem entende de defesa do meio ambiente é o pessoal do campo, que precisa de um meio ambiente equilibrado, que tem que obedecer o Código Florestal, que cuida da mata, que cuida da qualidade da água, enfim. Então, se aprende a admirar esse jeito simples, verdadeiro, sincero, harmônico com a natureza, que diz respeito ao dia a dia do agro. Embora eu não seja produtor, eu gosto muito de estar no campo, defendi o agro desde que fui secretário a primeira vez, fui secretário de meio ambiente, fui ministro de meio ambiente, defendi, não por interesses econômicos, zero, por interesse absolutamente filosófico, né? De princípios, de valores, e por admirar realmente o que é feito no agro brasileiro, sobretudo. O Ricardo Salles entrou, pera um pouquinho só, Ronaldo. O Ricardo Salles entrou como ministro, com o objetivo, claro, de dar agilidade aos projetos que ficam parados ali no IBAMA por anos, e às vezes nunca saem do projeto, na verdade, nunca saem do papel, justamente na área turística e também juntamente aos projetos ambientais de desenvolvimento. Muitos deles no Mato Grosso e no Amazonas, né, no Pantanal e no Amazonas. E eu percebi que naquela reunião, aquela famosa reunião entre os ministros e o presidente Jair Bolsonaro... Da boiada, que o Ney falou da boiada aqui agora. Do qual você se referiu. Vamos passando a boiada e tal. Na verdade, você quis dizer ali claramente, eu entendi pelo menos assim, que, olha, temos que dar agilidade aí, deixa e vamos tocando para poder andar a coisa, senão não anda e vai ficar como está sempre. Exatamente isso. O mundo inteiro, no Brasil e fora, estou errado no meu pensamento? Não, está corretíssimo. As pessoas reclamam do excesso de burocracia. É muita burocracia no Brasil, você conseguir licenças, autorizações. Para você abrir uma banca de jornal, o que você precisa de licença e autorização de prefeitura, e assim vai. Então, o que eu quis dizer? Que era necessário em todos os ministérios. Eu falei, essa minha fala, sim, ela é omitida propositalmente pela imprensa mais militante. A minha fala foi a seguinte: em todos os ministérios, e cito a Tereza, Cristina, o Tarcísio, Paulo Guedes, o Onix Lorenzoni, dizendo assim, nós todos somos criticados, fomos, e o Brasil pelo excesso de burocracia, e todos os ministérios aqui presentes têm a obrigação e a necessidade de desburocratizar e fazer esse trabalho logo, né? Fazer isso com rapidez, aproveitar que nós estamos aqui num grupo técnico, pessoas que são competentes. Bolsonaro escolheu um ministério técnico, de pessoas capacitadas, cada um na sua área. E vamos fazer o que a sociedade brasileira precisa para justamente melhorar de vida, para distribuir mais renda, para ter desenvolvimento econômico. Enquanto houver essa burocracia excessiva, irracional, absurda, o país não cresce. E por que houve essa injustiça com relação à imprensa? O que eu acho é que, quando o Bolsonaro foi eleito... É uma perseguição contra o Bolsonaro ou pessoal, contra o ministro? Eu acho que ela é uma perseguição contra a maneira de ver
do governo, que é uma maneira que é a visão da direita, é a visão conservadora liberal. Muitos são contra por princípio, porque são lulistas, são petistas, porque são esquerdistas. Outros são contra porque o governo fechou a torneira da mamata, muita gente que mamava através de ONGs, através de projetos, através de Lei Rouanet, de agora aquela Aldir Blanc que foi vetada pelo presidente da República, enfim. Mamata no governo do Bolsonaro, não. Quem merece, quem precisa, aliás, os pequenos artistas, os pequenos projetos continuaram tendo, e até mais do que tinham dinheiro antes. Nós entrevistamos esses dias aí o Mário Frias, e ele lembrou esse aspecto. Ele falou, olha, antigamente, 90% do dinheiro do Ministério, da Secretaria da Cultura, né, antigo Ministério da Cultura, iam para 10% das produções culturais, porque os grandes empresários se apropriavam do dinheiro da produção cultural. Hoje, 90% do recurso vai para 90% das pessoas dividirem. Sim. Então, é por isso que os grandes empresários ligados à grande imprensa reclamam tanto, né? Você vê a Daniela Mercury, semana passada, fez um show vergonhoso com pedido de voto para o Lula, usando o dinheiro público da Prefeitura de São Paulo. E assim vão outros aí, o Caetano Veloso, Chico Buarque, não sei mais quem. Essa turma se acostumou a pegar dinheiro público através da Lei Rouanet. Quem precisa de dinheiro público é o pequeno artista. É o Sidney aqui que pode fazer um grande projeto aqui na região, em Ibitinga, região, e receber dinheiro da lei de auxílio cultural. Agora, para que dá dinheiro para o Chico Buarque em Paris? Para que dá dinheiro para a Daniela Mercury, que cobra R$1 milhão num show? Tirando o Ronaldo aqui, que ganha 50 milhões para estar aqui com a gente, o resto são pequenos projetos. Tá certo? Então, o governo democratizou isso. E a elite da esquerda caviar não suporta essa postura do Bolsonaro de colocar o dedo na ferida e resolver os problemas. Ronaldo, vai lá. Quero dar um recado, Vamos rapaz. lá. Eu estou comprando um carro, estou trocando, eu lembro do Gilson Carr. Gilson é parceiraço nosso, amigo nosso, cresceu, ele foi do banco, né? Saiu do banco das financeiras e depois falou, vou montar o meu negócio. E sabe para onde ele migrou? Para o carro. E ele sabe comprar, sabe negociar, tem carros de todas as marcas, multimarcas. E aí o que ele fez? Eu não vou mais pagar aluguel. Montou uma loja, hiperloja no Passeiódromo, aqui na Perimetral em Ibitinga. O Gilson cresce com Ibitinga porque é competente. Então lá você encontra veículos novos, né, seminovos, usados e periciados, e dá garantia para aquilo que você compra. Então, Gilson Carr neles, hein? A maior loja de veículos aqui da nossa região. No Passeiódromo. No Passeiódromo. Conhece o Gilson Carr aí? Passeiódromo é Ivanil Francischini. É onde a gente conhecia, vocês são novos, eu sou da geração mais antiga, a gente falava footing, né? Acho que seus pais já devem ter falado, seus avós. Footing. É footing. Aqui é o footing em Ibitinga. Gilson Carr, showroom, Ivanil Francischini, 5666, ali no São José, fone 3341-6974. Deixa eu aproveitar o pessoal que está aqui, se alguém, o Paulo aí, quiser fazer alguma pergunta para o ministro, para o Lucas aqui. O ministro, nos Estados Unidos, para desenvolver a região desértica, foi criado Las Vegas. Né? Levou riqueza, levou prosperidade no meio do deserto. Não seria hora de se criar uma região dessa ali no norte do país? Ou no nordeste? Veja, uma das soluções... Legalizar o jogo, os cassinos? Pois é, uma das soluções que os americanos deram para o conflito que existia antigo, né, nos Estados Unidos, das terras indígenas, foi permitir que os indígenas americanos criassem atividades econômicas, dentre elas principalmente os cassinos, e com isso ganhassem dinheiro. Eles exploram muito, principalmente ali o Grand Canyon. Muito. Turismo, cassino, viagens, etc. Então, o americano não criou essa imagem absurda de que o indígena deve viver apartado da realidade. Ele integrou o indígena na sociedade. Integrou, e o indígena quis isso. Aliás, o indígena brasileiro também quer. Essa história que inventaram, e alguns repetem aí publicamente, dizendo que o índio está sendo invadido nas suas terras indígenas, é mentira. O índio é ele que quer, não são todos, justiça seja feita, há uma parte dos indígenas que não quer, que quer continuar vivendo isolado, mas é uma parte mínima. A maior parte dos indígenas quer poder produzir agricultura de qualidade. Você tem um exemplo, que é Campos Novos dos Parecis, no Mato Grosso.
tem uma terra indígena lá que produz, acho que 12, eu não lembro do número exato, mas 12 mil hectares de soja, com tecnologia, igualzinho às terras do homem branco que estão ao lado. Você tem indígenas que são garimpeiros e que querem produzir e que não se importariam em fazer atividade legalmente, com licenciamento ambiental e tudo mais. Mas quando você trata o indígena como um ser humano de segunda categoria, diz que ele não pode fazer nada dentro da terra indígena, que ele está condenado a ser um homem da época primitiva, do paleolítico, né? Que o máximo que ele pode fazer é acordar, caçar, rezar para o Rei Sol e voltar a dormir. Isso é um absurdo. Ele não quer isso. Os indígenas têm acesso a telefone celular, a carro, a Todo mundo quer internet, prosperidade, né? a Netflix e tudo mais. O índio sabe isso. Então, é uma injustiça, é uma covardia você tratar o indígena brasileiro como se fosse um bicho que você cerca ele dentro de uma terra indígena e deixa ele lá dentro para vir europeu aqui tirar foto com o indígena brasileiro. Isso é uma vergonha. Antes de passar a palavra para o Lucas e continuando nesse assunto... Ô, Robson, vamos deixar a Daniela fazer uma vem cá, pergunta? Daniela, vem cá. Vai lá do lado do Vem cá. Robson, Daniela. Aí, porque aí você vai Daniela ser focada. É a melhor jornalista. Você vai ver a juntamente voz. com o Roque de Rosa da história de Bitinga. Ô, Salles, você vai ouvir a voz dessa jornalista agora. Voz forte. É suspeito você ficar dizendo isso, porque enquanto esposo, né, muitos atributos, não é mesmo? Ricardo, Lucas, sejam muito bem-vindos. Eu estou adorando a entrevista, estou adorando o sábado desta edição. É uma satisfação recebê-los em Bitinga. O interior de São Paulo precisa muito de pessoas e personalidades que realmente foquem em setores importantes, como de fato nós temos aqui, como é a questão da agricultura, por exemplo. E, diante disso, eu gostaria muito de falar de várias pastas, né? O Ricardo, enquanto ministro, trabalhou ativamente e efetivamente sobre questões ligadas ao meio ambiente e não só propriamente a sua preservação, mas trazendo a questão da sustentabilidade, né, a biodiversidade em riquezas que nós temos naturais, de várias possibilidades e fatores aí que engrandecem o nosso Brasil lá fora. Mas quando a gente observa, Ricardo, a questão da visão de fora para dentro, muitas vezes a gente entende que europeus, americanos, inclusive na esfera política, às vezes criticam, né, um posicionamento que foi colocado diante da gestão Bolsonaro frente à questão da Amazônia. Então, isso é uma preocupação, como essa visão, muitas vezes, não negativa, mas de uma certa crítica, né, que nós estamos tendo de outros países, de outros líderes, podem justamente influenciar, impactar, por exemplo, na gestão eleitoral de vocês agora para este ano. Bom, Daniela, importante essa sua pergunta, porque ela dá a oportunidade de que a gente lembre que há muitos interesses em torno dessa discussão ambiental, no Brasil e fora. Esse é um assunto de tamanha importância que traz, escondido dentro do discurso ambiental, um pouco de desinformação, um pouco de má-fé, ou seja, disputa política, meramente política, disfarçada de discussão ambiental. Há, por outro lado, uma disputa comercial, também entre países que concorrem com o Brasil. E cito exemplos. Os Estados Unidos é o maior concorrente do agronegócio brasileiro. Quem é que incentiva, paga e põe força, põe ficha na campanha de difamação do agro brasileiro lá na Europa? Em grande medida, são associações americanas, que quanto mais o Brasil perder mercado, mais eles crescem. Mas não é só americano. Tem também políticos brasileiros e entidades brasileiras que, não estando contentes com o Bolsonaro, porque tinham esquemas de mamata, de dinheiro público, de ONGs, etc., antes do Bolsonaro ser eleito, vão lá fora falar mal do Brasil, justamente para atingir o Bolsonaro. Ou seja, maus brasileiros que não se importam em falar mal do seu próprio país, e em grande medida de forma muito injusta, simplesmente porque querem atingir o Bolsonaro. Porque não querem mais um governo do Bolsonaro, não querem mais uma política que cortou os esquemas realmente. Nós somos o país que tem o maior índice de sustentabilidade do planeta, e por várias razões. O Brasil tem 66% de vegetação nativa preservada, média nacional. 84% da Amazônia está preservada. A Europa tem 4% de vegetação nativa preservada apenas. O resto é vegetação secundária, ou seja, floresta que foi replantada. Nós, se a gente for contar a floresta replantada no Brasil, então, esse índice vai lá para cima. Nós temos um Código Florestal que exige reserva legal de 20%, de 35% ou de 80%, depende do bioma,
Os europeus nem de longe têm. Se eu falar para um americano que ele tem que separar a terra produtiva para ser reserva legal, ele dá risada da sua cara. Então, só nós aqui no Brasil, de países competitivos no mundo, agrícola, que temos uma legislação tão restritiva quanto o Código Florestal. E nem por isso é reconhecido lá fora. Crédito de carbono, né? Qual é a lógica do Acordo de Paris? A lógica do Acordo de Paris, quando ele foi celebrado, Ronaldo, era a seguinte: os países ricos destruíram o meio ambiente, destruíram os gases, né, de efeito estufa, foram eles que emitiram na atmosfera, e, portanto, eles precisam recompor o que eles mesmos destruíram. Entretanto, ficaram ricos destruindo o meio ambiente, né, na Revolução Industrial, na queima de combustíveis fósseis e tudo mais. Os pobres, incluído o Brasil, não tem nada a ver com isso. Enquanto já tinha Revolução Industrial na Inglaterra, na Alemanha, locomotiva, indústria, aqui no Brasil era um país eminentemente agrícola, com índios, com gente aqui que não emitiam gases de efeito estufa nenhum. E mesmo hoje, se você bater uma fotografia hoje das emissões de gases de efeito estufa no planeta hoje, o quadro é mais ou menos o seguinte: de 100% das emissões, 30% são emitidas pela China, e ninguém fala nada, porque esses europeus morrem de medo dos chineses. 15% é emissão dos americanos. Quer dizer, o Biden aponta o dedo para o Brasil, diz que vai dar 20 bilhões de dólares para o Brasil cuidar da Amazônia, não deu um centavo, e é responsável por 15% das emissões. A Europa, toda cheia de patinete elétrico, carro elétrico, engraçadinho para lá e para cá, 14% das emissões globais. A Índia, 7%. A Rússia, 5%. Quanto é o Brasil? 2,9%. Ou seja, a China é 10 vezes mais do que nós, a Europa e os Estados Unidos são cada um 5 vezes mais do que nós. Não somos nós os culpados. Nem antes e nem agora. Então, qual é a lógica do Acordo de Paris? Vocês estragaram, nós preservamos. Vocês têm dinheiro, nós não. Então, vocês pagam e a gente te ajuda a arrumar uma besteira que vocês, ricos, fizeram, americanos e europeus e etc. O que aconteceu nesses anos todos? Nós fizemos a nossa parte, mas eles não fizeram a dele, que era pagar. O Brasil tem 384 bilhões de dólares de créditos de carbono não recebido. Seja no modelo voluntário ou obrigatório, não importa. Nós temos 384 bilhões de dólares, que era para ser usado para pagar serviços ambientais para o agricultor, que, por sua vez, tem que manter uma reserva legal, tem que recuperar uma área de preservação permanente, e a gente não tem dinheiro para fazer isso, porque nós estamos tomando calote dos ricos faz 10 anos, e nenhum desses ministrinhos de meio ambiente que sentaram na minha cadeira antes de eu ser ministro, tiveram a coragem de cobrar. Ao contrário, foram lá serem subservientes a esses países europeus e Estados Unidos, em troca da sua própria biografia, que eles eram ditos lá fora, nossa, como a Marina Silva, fulano é bom, o Zequinha Sarney, o Mink, eu não sei mais quem, não é? Só que o Brasil que se lasque. Eles não cobraram, não fizeram o dever de casa para proteger os brasileiros. Eles fizeram atitudes demagógicas para se promover politicamente lá fora. E vender consultoria, e ganhar viagem lá para o exterior e tudo mais. No governo do presidente Bolsonaro, não. Aqui é brasileiro em primeiro lugar. O agricultor sendo justificadamente defendido e a gente brigando para que o dinheiro venha para poder preservar melhor o meio ambiente. Mas é aquele princípio básico. Sentou, sorriu, a conta dividiu. Quer vir dar palpite aqui, vai pagar. Se não pagar, não dá palpite nenhum. Muito bem, né? Não é mesmo, Robson? Eu queria fazer uma pergunta para o Lucas. Só deixa eu dar um recadinho aqui, claro. Porque senão a gente não vai ter tempo para falar da Ultragás, que é parceiraça nossa aqui. E a Ultragás, quando se fala de gás, né, a gente não é só gás que eles vendem. Eles trabalham também com água mineral, trabalham com o sistema delivery, que hoje é muito utilizado, várias marcas, né, de bebidas em geral, acessórios, bebedouros, tudo isso com a qualidade que a Ultragás tem. O nome já é forte, Ultragás. Você já sabe que é fortíssimo. E aqui em Bitinga você tem o Disque Entregas, 3341-7408, o Zap 99750-6432. Ultragás tem o drive-thru ali na Doutor Teixeira 548, no centro da cidade. Precisou de gás, não é só gás, é água, é bebedouro, é um atendimento perfeito.
Tô pertinho deles lá, viu, Daniela? Ronaldo é sensacional, né? Para Merchan, Ronaldo, olha, 10, Ronaldo. Tá valendo a pena tudo isso que você vale no seu cachê aqui, tá bom? Muito bem, a gente está falando com o Lucas agora. Lucas, enquanto vereador, nós temos aí 73 projetos que foram apresentados na cidade de Araçatuba, na sua legislatura. Legislar, a vereança. Como você encara a vereança se projetando hoje de uma esfera estadual? Porque a condição de deputado, né, nós sabemos que a gente engrandece as ideias e, ao mesmo tempo, a gente polariza e distribui a muito mais gente, que não é só localmente. Por exemplo, Araçatuba, que é o seu celeiro, né, a sua cidade. Então, quando falamos em esfera estadual, você acredita que potencialmente você tem ideias e propostas que realmente sejam positivas para a gente polarizar isso para o estado de São Paulo? Sim, é uma pergunta boa. Porque, primeiro, eu gosto de dizer que a vereança é uma escola. Então, eu acho que todo político tem que passar por uma Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, você vai encontrar o cidadão diretamente, constantemente, coisa que o deputado não passa. E justamente acho que isso responde à tua pergunta. Porque quando você vive a vida política, segundo mandato, né, no meu caso, com todas as demandas e polêmicas que eu vivi, se você me perguntar qual é o teu projeto mais te orgulha, eu diria que eu mais me orgulho daquilo que eu impedi de acontecer. Que foi, eu quero citar o caso, Araçatuba tinha assessores de vereadores ganhando R$20 mil por mês. Tinha assessoria aos vereadores? Qual a composição hoje? Hoje são 2 assessores, mas na época eram 3 assessores. Quantos vereadores Araçatuba 15. possui? 15? 15 vereadores. Então tinha assessor de vereador ganhando R$20 mil por mês. E eu... Qual o salário de um vereador, deputado? 5... deputado Lucas, né? Bruto Pré-candidato. 6.200 vai dar 6.500 vai dar 5.200 líquido. Ou seja, tínhamos assessores que ganhavam 3 vezes mais que o o vereador. próprio legislador, aquele E que representava o povo. E o impressionante era como que os vereadores lutaram para manter essa boa remuneração, né, dos seus assessores. Então, essa, acho que para mim é um dos motivos mais de orgulho que eu tive, porque foi uma batalha épica politicamente. Ali foi uma escola para mim, assim como Escola Sem Partido, que eu fui o autor. Depois os vereadores tentaram dobrar os seus salários, e foi meu segundo embate, e sozinho, porém, opinião pública. E essa vivência com a população constante, onde você sai na rua, a pessoa te encontra, te questiona, e muitas vezes você sabe como vereadora, nos pedem até aquilo que nós não temos condição nenhuma de atender. Nem atribuição, né? Nem atribuição, uma atribuição do governo federal. Né? Então, essa vivência na região e me conectando, porque uma coisa eu tenho por certo, e eu vejo em mim essa habilidade de me conectar com diferentes grupos. Por isso que hoje na reunião eu falo com o agro, eu sou evangélico e falo com os evangélicos, porém eu falo com a maçonaria, eu falo com os católicos, eu falo com a indústria. Então, essa vivência me levou a entender mais e mais ainda a necessidade regional. Por quê? Nós somos parecidos. A mesma demanda de Araçatuba é a demanda de Bitinga. A questão de vocês terem aqui uma indústria do bordado não muda a necessidade que há no industrial, por exemplo, de Birigui, que é o setor calçadista infantil, é um polo do calçado infantil. Então, essa vivência no segundo mandato, convivendo com as pessoas e tendo essas demandas, que eu digo, eu tive que mais segurar os problemas do que propor projetos de lei, apesar de terem proposto. Eu me sinto hoje preparado. E entra também algo que eu acredito. Eu acredito na vitória do Tarcísio. Eu acredito mesmo que o Tarcísio vai ser o nosso próximo governador. E entendendo aquilo que já há no governo Bolsonaro, e tendo o histórico do ministro do Tarcísio como governador, isso vai gerar uma mudança no cenário político. Isso vai gerar uma mudança no comportamento político. Então, é extremamente importante que o interior esteja bem representado. Porque se o Tarcísio tiver, eu acredito que vai ter, a mesma desenvoltura, a mesma capacidade sendo empregada no motor econômico do país, que é o estado de São Paulo, a nossa região não pode ficar sem representação. Muito bem. Obrigada, Lucas. Obrigada, ministro Ricardo. Obrigada, Robson. Tá bom? Quem manda aqui é ela, né? Eu só obedeço. Com esse cheirinho de medalhão com bacon aqui. Ô, ministro, espera um pouquinho, pode tocar, já falei com o Ronei.
Ministro, essa semana foi divulgada sobre o recorde de desmatamento ou desflorestamento da Amazônia durante toda a história, no mês de abril. Como é que o ministro vê isso? É mentira. O desmatamento na época do PT era 3 vezes mais. O desmatamento da Amazônia chegou a 28 mil quilômetros quadrados em 2004 e 2005. Governo do PT, administração da Marina Silva. Hoje, não que se orgulhe disso, mas o Brasil está em torno de 12 mil na Amazônia. Ou seja, praticamente menos da metade do que era na época do PT. De novo, repito, ou a gente cuida das pessoas, melhora o padrão de vida dos moradores da Amazônia, dá a eles uma perspectiva de emprego e renda, ou eles vão continuar sendo facilmente cooptados pelas atividades ilegais, porque é absolutamente necessário sobreviver e eles não tendo alternativa para fazer atividades lícitas e sustentáveis, eles vão sobreviver como dá. Aliás, não é diferente do que os centros urbanos, né, ou os estados mais urbanizados do Brasil, como é São Paulo, como é Ibitinga. Se você pegar uma pessoa aqui em Ibitinga que tem um comércio mais informal, que a gente chama de camelô, deve ter aqui, né? Imagino eu. Sim. Pessoas vendendo coisa na rua, né? Sem nota. Exatamente. E você vê, olha a diferença de mentalidade. Quando é aqui no Sul, as pessoas veem, por exemplo, o vendedor ambulante, né? O camelô, enfim, como você chamar, e diz assim, não, esse aí está sobrevivendo, esse aí está lutando, porque ele não teve oportunidade, não tem emprego, e ele está lutando contra a máquina, contra a burocracia, né, e tal. Qual é a diferença? A diferença lá na Amazônia é que o sujeito não tem um comércio para fazer. Para quem ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar para o comércio ilegal, para a madeira ilegal, para o garimpo ilegal. Se ele tivesse uma atividade melhor, que lhe permitisse receber mais e cuidar da sua família de um jeito exemplar, ele faria. Então, ou a gente melhora o padrão de vida das pessoas lá, ou elas continuarão sendo cooptadas por atividades ilegais. E, consequentemente, o desmatamento ilegal vai continuar. Então, você precisa ter um cuidado com as pessoas. O desmatamento ilegal da Amazônia, né, ele vem aumentando ininterruptamente desde 2012. Então a pergunta que se faz, o que está dando errado desde 2012, portanto há 10 anos, que o desmatamento não para de crescer. E a resposta é essa, você não liga para as pessoas, não cuida das pessoas, elas também não ligam para o meio ambiente. Falando em cooptado, o hoje candidato a governo do estado de São Paulo, Tarcísio Freitas, ele foi ministro da Dilma, petista. Hoje está do lado do Bolsonaro. Como é que foi cooptado, Tarcísio? Olha, eu não conheço exatamente como foi a transição dele para o governo do presidente Bolsonaro. Ele já trabalhava. Técnica, né? Ele trabalhou no DENIT, tecnicamente, no governo da Dilma e do Temer. E os militares, o Tarcísio é militar, os militares o indicaram para o presidente para que ele continuasse esse trabalho. O governo Bolsonaro foi feito, né, foi composto, o Bolsonaro compôs um ministério muito técnico. Sim. Então haviam muitos nomes que eram desconhecidos da sociedade, totalmente desconhecidos, mas tinham capacitação técnica. Pega Paulo Guedes, Tereza Cristina, eu não vou falar meu nome, porque obviamente não posso falar de mim mesmo, mas posso falar dos outros. Né? Então, o Bolsonaro ele não loteou o governo, ao contrário de governos anteriores, ele não deu o ministério porteira fechada para ninguém roubar, como faziam nos governos anteriores, ele procurou colocar nos ministérios e na coordenação de empresas públicas, etc., pessoas com currículo, com trabalho comprovado, com capacidade técnica. Esse foi um traço muito importante do governo do presidente Bolsonaro. Ronaldo Camargo. Eu estou até estudando as perguntas aqui para fazer para o ministro, né? Uma delas é sobre a questão do meio ambiente, né, ministro? Eu vou perder o amigo, mas não perco a pergunta, né? O senhor sabe a pergunta que eu vou fazer, né? O senhor estava no ministério e, de repente, o senhor deixou o ministério. E tinha algumas acusações contra o senhor. O que aconteceu? O senhor já chegou a falar sobre isso? Já concedeu entrevista, não falou sobre isso? Madeira, o senhor falou agora há pouco, é esse assunto? Eu gostaria de ouvi-lo. Eu tenho muita tranquilidade para falar desse assunto. E digo mais, que o senhor já disse aqui, eu não escondo nada, pode perguntar. Pergunta o que quiser. Eu não tenho dificuldade nenhuma em tratar desse assunto pelo seguinte, um dos aspectos que nós fizemos, e o governo continua fazendo, mesmo eu não estando lá, é defender as pessoas de bem. Defender as pessoas que trabalham, defender as garantias, o devido processo legal, ampla defesa, o contraditório.
E na área ambiental, infelizmente, a esquerda se mostrou incompetente em todas as áreas ligadas à economia e finanças e foi se abrigar nos chamados direitos difusos. Cultura, educação, meio ambiente, que são as áreas muito difíceis de administrar, porque tem muita ideologia embarcada, tem muita visão, um certo dogmatismo e tal. O que nós fizemos no governo do presidente Bolsonaro? Defender as pessoas de bem e não permitir que setores continuassem sendo, porque já eram, demonizados pelos xiitas, pelos radicais e por alguns malandros que faziam essa demonização para tomar dinheiro dos caras. Então, você chamar todo o setor de mineração de bandido é errado. Você chamar todo o setor agropecuário ou a pecuária de degradador da Amazônia é errado. E você chamar o setor madeireiro de bandido também é errado. Há uma forma de você cuidar, por exemplo, das florestas chamado manejo florestal, que é essencial, inclusive, para gerar renda numa região que tem uma escassez muito grande de mão de obra, de emprego, de oportunidade de renda. O que aconteceu, basicamente, em resumo? Uma certa perseguição ao setor madeireiro. Eles tinham lá uma série de argumentos de defesa e tudo mais, e vieram reclamar ao governo, dizendo, olha, nós não conseguimos nem nos defender. Nós temos aqui argumentos, documentos, etc., e não nos tem sido dada a oportunidade nem de nos manifestarmos. O que o governo fez através da chefia da Secretaria de Governo, lá o general Ramos, da Casa Civil, pediram para que o Ministério do Meio Ambiente recebesse essas pessoas e ouvisse deles qual é que era a posição, quais eram os argumentos. E foi isso que eu fiz. Eu não fiz ingerência nenhuma, interferência nenhuma. Aliás, essa acusação de que o Salles ajudou a organização criminosa da Madeira é ridícula. Eu sou um advogado de São Paulo, eu fui ver o madeireiro na vida, eu já era ministro, não conheço ninguém, não tenho nada a ver com essas pessoas. Mas não posso deixar que sejam tratados com injustiça, assim como pecuaristas, assim como agricultores, assim como mineradores, assim como qualquer atividade econômica. As pessoas têm maneiras de fazer as coisas direito e quem faz direito tem que ser tratado com decência, com respeito, sem generalizações. É muito ruim quando você vê empresários aqui do bordado sendo achacados por fiscais, quando você vê empresários dos calçados lá em Birigui sendo achacado por fiscais de todo tipo, desde a área ambiental, fiscal, trabalhista, não importa. O empresariado brasileiro, o setor produtivo brasileiro, em todos os segmentos, vem sendo há muitos anos objeto de achaque, objeto de perseguição. Aqui ninguém passa a mão na cabeça de bandido, não. Não importa. O governo do presidente Bolsonaro é um governo de tolerância zero contra a criminalidade, inclusive a criminalidade ambiental. Mas isso significa também, ao mesmo tempo, tratar com respeito as pessoas contra as quais não há condenação, não há presunção de ilegalidade. E foi isso que nós nos posicionamos no governo. Vou pedir para o Lucas Zanata, pré-candidato a deputado estadual, pedir um gênero musical para o Sidney cantar uma música, sei lá. O Sidney sabe tudo. Uma enciclopédia musical. Puxa vida. Eu ia pedir o sertanejo, o Ricardo pediu primeiro. Então, só não pede a Anitta, o resto você pede. Porque, olha, você foi aí campeão aí na música do Almir Sater, excelente. Maravilha. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando se o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca
nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vá com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe posso ajudar. Bom, nós estamos aí nos momentos finais do nosso Salvador. Infelizmente passou muito rápido, né, Ronaldo? Mas você sabe, programa, quando ele é bom, ele é produtivo, né? Exatamente. E quando ele não é bom, a gente não vê a hora que ele acaba, né? Tem muita coisa para ser explorado, muita né? coisa. Por exemplo, ele falou tanto do agronegócio, nós não falamos, ele disse outra coisa. Mas eu vou perguntar agora para ele. Importante que ele disse, só para concluir, quando ele fala do agricultor, eu sou filho de agricultor, a gente é da terra, a gente sabe quando ele sofre. Caipira, você também sabe disso. Então você vê esse agricultor hoje sofrendo ainda, com um Brasil tão rico que a gente tem, né? E a gente vê as dificuldades que ele sofre. A gente tem que buscar lá fora. Ele falou dos Estados Unidos, falou de outros países. Por que não? O Brasil é tão rico, gente. A gente precisa fazer alguma coisa por eles, né? É assim que eu vejo. Mas finaliza aí, seu Robson. Vamos lá. E para finalizar o nosso programa, eu quero que cada um de vocês respondam para a gente. Ricardo Salles, como deputado federal, o que a população pode esperar da sua gestão? E Lucas Zanata, o que a população pode esperar como deputado estadual? Começa, Ricardo. Olha, o que a gente pode dizer é muito trabalho, seriedade e respeito às pessoas, né? Eu acho que a classe política brasileira precisa olhar o cidadão de bem e agir no espaço político brasileiro, sempre, né, com esses princípios. O brasileiro está cansado, né, de políticos que falam uma coisa, tem um discurso lindo na campanha e depois, quando se elegem, fazem o contrário. E tem sempre uma desculpa, né? Sempre uma desculpa, dizer, olha, não deu. Não. Você tem que ter coerência com seus princípios e valores, olhar as pessoas nos olhos, né, e poder falar, olha, eu fiz, como tenho esses meus anos de vida pública, fiz sempre o melhor que eu pude. Nem sempre acertei, não tenho compromisso com o erro, mas sempre fiz o melhor que foi possível e continuo querendo fazer. Este é um compromisso que as pessoas devem ter, imagino eu. Se dedicar a fazer as coisas bem feitas, né? Defender o cidadão de bem, defender as leis, ter uma postura firme na segurança pública. São Paulo está sofrendo muito nesse aspecto de segurança pública, endurecer as leis e tudo mais. Eu acho que essas são questões que todos nós esperamos de todos os políticos brasileiros. Tanto os deputados federais, os estaduais, governadores, presidente da República, etc. Eu acho que este é um anseio do cidadão de bem. Lucas? Olha, eu poderia dizer que, por fato de eu ser um patriota, não tem como você ser um patriota sem ser um regionalista. E sendo um regionalista, ser um municipalista. E no caso de deputado, eu seria um regionalista porque eu amo o interior. Eu tenho orgulho. Eu tenho o que o Ronaldo falou de ser caipira. Os valores que nós temos, quando eles são realmente tratados em nós como um orgulho, e entendendo e me capacitando, como eu venho, já desde vereador, para poder representar e entender as necessidades e o funcionamento da política, isso me dá uma tranquilidade perante as pessoas que acreditam em mim, que eu vou fazer um bom trabalho. Por quê? Porque eu tenho orgulho, porque eu tenho prazer em pertencer ao interior de São Paulo. Prazer de ter minha família aqui de Tabatinga, orgulho de tê-los aqui, a história dos meus avós, de ter a minha região ali de Araçatuba, toda a região, que é uma região fraterna. Então, a partir do momento que eu tenho esse orgulho,
e já tenho criado esse know-how político, você pode ter certeza que vai ser uma dedicação plena. E outro aspecto que eu quero citar, minha cidade passou, ano passado, por um dos maiores assaltos da história do país. E aconteceu algo lindo em Araçatuba depois disso. Não o assalto, mas posteriormente foi a gratidão que a população da minha cidade tem com a polícia militar, com a polícia, com a segurança pública. Então, mesmo não tendo nenhum parente na segurança pública, eu tenho por certo que o Estado de São Paulo carece de uma estrutura, de uma valorização dos profissionais, não só da Polícia Militar, como da Polícia Civil e tantos outros. Então, para que a minha família viva feliz, para que eu tenha tranquilidade, nós temos que melhorar e muito, e valorizar principalmente. Meu filho com 4 anos recebeu a visita da Polícia Militar no aniversário dele. E foi um motivo de orgulho. Legal. Isso. E ele olha para a farda com carinho. Então esse é um outro aspecto que, mesmo não sendo da minha raiz familiar, mas eu tenho como certo que o Estado de São Paulo tem que ir para um outro patamar, não só no investimento, mas na valorização dos profissionais. Ricardo Salles, Lucas Zanata, como futuros representantes da população do Estado de São Paulo, e Bitinga pode, e região, pode contar com vocês, com o apoio de vocês? Pode e deve, pode e deve. Eu acho que essa é uma questão importante, porque Ibitinga, como uma cidade que, embora seja do interior de São Paulo, do agro, mas tem uma peculiaridade, né? A indústria do bordado, que merece, precisa ser valorizada, para que a indústria, de uma maneira geral, e o bordado em especial, continue tendo espaço. É fundamental que o legislador contribua no executivo para diminuir encargos, para aumentar a eficiência, né, e, com isso, gerar emprego. Uma cidade como Ibitinga, com o grande potencial que tem, precisa ter um reforço da área pública que permita que os seus trabalhadores, os empreendedores, os funcionários, enfim, todos possam ter possibilidade de prosperar. E, para prosperar, o Estado tem que pesar menos nas costas do cidadão. Lucas? Com certeza. Eu tenho um vínculo de sangue com a região. Exatamente. Então, Tabatinga, vínculo de sangue. E, como eu disse, as demandas dos municípios são parecidas. Então, o meu vínculo aqui é de sangue, é familiar, é emocional. Então, eu entendo que as necessidades são semelhantes, porque o interior de São Paulo, repito, é uma potência. Então, com certeza, vocês podem contar comigo, com a minha presença aqui. Estou muito, muito contente de estar aqui hoje. Bom, gente, quero agradecer imensamente aqui a presença dos dois ilustres, o ministro Ricardo Salles, hoje pré-candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo, através do PL, e também do vereador de Araçatuba, Lucas Zanata, pré-candidato a deputado estadual também pelo PL. Foi um prazer muito grande recebê-los aqui. Eu que agradeço, prazer enorme em estar aqui, rever o Ronaldo, enfim, ter a contribuição de todos, você, Robson, William, enfim, Daniela. Prazer enorme, Ney, o Sidney. Parabéns, continue assim, tocando e cantando maravilhosamente bem. Muito obrigado. Obrigado, viu, Lucas? Agradeço, muito obrigado e parabéns pelo programa. Eu fiquei encantado aqui com a estrutura, com a produção. Beleza. Ô, Ney, encerra pra gente então. E, gente, foi um prazer tê-los aqui. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Ultra Gás Drive-Thru, Casa Mais, Gilson K e também a Prontovet lá do Dr. Leandro. Obrigado pelo apoio, pelos patrocínios, enfim. Sábado volta semana que vem com mais atrações, novos convidados, enfim. Obrigado pela sua companhia. Ronaldo, obrigado, hein? Obrigado a todos. Até a próxima. Vamos comer aí, William. Obrigado, viu, William? Daniela, obrigado. Beijão pra vocês. Obrigado a todos vocês aqui participando. Diego, João, Edgar, enfim, toda a nossa equipe. Ney, vamos lá. Encerra aí. Ensaiei meu samba o ano inteiro. Comprei surdo e tamborim. Gastei tudo em fantasias e era só o que eu queria. E ela jurou desfilar pra mim. Minha escola estava tão bonita. Era tudo que eu queria ver.
retalhos de cetim. Eu dormi o ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim, mas chegou o carnaval e ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei, não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei, mas chegou o carnaval. Eu tenho o gesto exato, sei como eu devo andar. Eu aprendi nos filmes pra um dia usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. E aí, William? Show de bola, cara. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho passa, alguém me vê, nada acontece. Não sei porque se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Programa Sábado com Robson de Rosa.